Depois de um considerável tempo dedicado a entender a cinemática e a dinâmica de partículas, a gente então estendeu esse entendimento a sistemas de partículas, o que permite também que a gente fale de corpos extensos, uma vez que a gente pode tratar um corpo extenso como uma distribuição contínua de elementos de massa. Naturalmente, a massa total de um corpo vai ser a soma desses elementos de massa, e um conceito importante que a gente viu é o centro de massa, que tem propriedades bastante importantes, como o momento linear do sistema ou do corpo ser igual à massa total vezes a velocidade do centro de massa. E, por conseguinte, a força resultante externa ao sistema, ou externa ao corpo, é igual à massa vezes a aceleração do centro de massa. Ou seja, quando a gente tratava corpos como partículas, como pontos materiais, era do centro de massa que a gente estava falando. Outras propriedades importantes são que o momento linear de todas as partículas ou de todas as partes do corpo somadas no referencial do centro de massa se anulam e que a energia de um corpo, de um sistema, pode ser decomposta em duas partes. Uma que é a energia do centro de massa, que é como se toda a massa tivesse ali localizada no centro de massa com a velocidade dele, que é a energia cinética da qual a gente falava antes, quando tratava corpos como pontos materiais. A gente só enxergava esse termo. E agora a gente viu que tinha um termo que a gente estava perdendo, que é a energia cinética interna ou intrínseca, que é a energia cinética em relação ao centro de massa. Esses vetores posição aqui são os vetores posição de cada pedaço num referencial que deve ser especificado, mas que é arbitrário. A gente viu que para falar do movimento de rotação de um corpo em torno de um certo eixo, entra em jogo um novo conceito, que é o momento de inércia, que é a soma desses produtos de cada pedaço de massa por r quadrada. Agora, esses r's aqui não são a posição de cada pedaço de massa visto de uma origem. Esses r's aqui não são esses r's aqui, são diferentes. Esses r's daqui são a distância de cada pedacinho ao eixo de rotação. Então, não importa onde está a origem do sistema de referência, importa onde está o eixo de rotação para a gente falar do movimento de rotação de um corpo. E embora esses cálculos sejam boas aplicações de cálculo 2, para diversas formas geométricas e eixos de rotação, existem tabelas de momento de inércia. Comparando essa coluna com essa coluna, a gente vê a importância do eixo de rotação. Essas tabelas têm sim a utilidade para consulta, caso vocês precisem. Para a gente aqui vai servir mais de ilustração para a gente entender o conceito, como foi feito no final do vídeo anterior a esse. Se a gente destacar esses dois aqui, como esperado, esse momento de inércia é menor do que esse, afinal de contas, nesse caso a gente tem massas bem mais distantes do eixo de rotação do que nesse caso. Mas vocês estão vendo que aqui nessa coluna não foram dados os momentos de inércia em relação ao eixo aqui, paralelo a esse, só que na extremidade. Será que as tabelas de momentos de inércia têm que ter tantas possibilidades, tantas variações de onde está o eixo? Eu vou mencionar agora um resultado que faz com que as tabelas de momento de inércia não precisem ser tão genéricas assim. Permitem que, por exemplo, a partir desse item da tabela, eu consiga calcular o momento de inércia desse objeto em torno de um eixo de rotação que está aqui a uma distância d, por exemplo, desse outro eixo. Esse resultado é chamado teorema dos eixos paralelos. Eu não vou demonstrar, mas já está no Moodle um material que mostra essa demonstração. Ela é algebricamente bem simples, inclusive. Um exemplo aqui, imaginem dois tacos de beisebol, onde essas linhas amarelas representam a seção transversal aqui que passa pelo centro de massa. A gente imagina então que numa tacada, um jogador queira dar uma velocidade angular aqui nessa direção, vertical para cima, ou seja, seria um giro aqui assim. Só que esse giro vai ser em torno de um eixo que passa aqui, pelo centro de massa? Não, digamos que
o eixo de rotação seja por aqui, cortando o ponto que eu chamei de P de cada taco. Digamos que esse tempo de cada taco não em relação a esse ponto ou outro ponto, mas em relação ao centro de massa, que é aqui para esse taco e aqui para esse. Bom, se a gente sabe o momento de inércia de um corpo em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, a gente pode calcular bem facilmente o momento de inércia desse mesmo corpo em relação a um eixo que passa por outro ponto, desde que seja paralelo. Então, em torno de dois eixos paralelos entre si, a gente tem essa relação entre os momentos de inércia. E essa relação é que o momento de inércia de um corpo em torno de um eixo que passa por um ponto P arbitrário vai ter valor igual ao momento de inércia desse corpo em relação a um eixo paralelo ao que a gente quer, que passe pelo centro de massa, somado a o produto da massa total pela distância entre esses eixos. E a gente pode aplicar também aqui, mostrando que a tabela nem precisava desse, desde que a gente suponha, claro, que a densidade aqui seja uniforme, então no centro geométrico está o centro de massa, e a gente tem esse momento de inércia aqui, sendo o momento de inércia em relação ao centro de massa, mais a massa total, vezes essa distância aqui entre os eixos, que é L sobre 2. Então, L sobre 2 ao quadrado, que é, então, ml ao quadrado sobre 12, mais ml ao quadrado sobre 4, que é igual a 4ml ao quadrado sobre 12, feito. Agora a gente vai para um exemplo, que é um tipo de fenômeno chamado rolamento, ou mais precisamente, rolamento ideal, que significa sem deslizamento. Esse vídeo aqui ajuda bem a visualizar o movimento de rolamento sem deslize, de rolamento ideal. Aqui a gente tem a extremidade, um ponto na extremidade do corpo e o centro de massa ali no meio. Se a gente observar a trajetória aqui de cada um, a gente vê que essa condição de rolamento ideal, sendo a seguinte, que o ponto em contato, a gente tem em cada instante um ponto diferente em contato com o chão e esse ponto não desliza. Se a gente lembrar de movimento relativo, a gente tem que a velocidade de um ponto na extremidade, visto de fora, um referencial externo, ou R de referencial, a gente está sempre trabalhando com referencial inercial, é bom lembrar, vai ser a soma vetorial da velocidade desse ponto na extremidade relativa ao centro de massa com a velocidade do centro de massa em relação ao referencial externo. A gente pode observar que o movimento do centro de massa é uma translação pura e simples e o movimento do ponto na extremidade em relação ao centro de massa é só um giro. E a composição dessa translação do centro de massa com esse giro em relação ao centro de massa que dá essa trajetória aqui. Então, aqui a gente tem um movimento retilíneo e aqui a gente tem um movimento circular. E tem uma relação bem interessante entre esses dois movimentos. Se a gente acompanhar uma volta aqui nesse rolamento ideal, então vou marcar o começo aqui e deixar rolar uma volta. Vou tentar parar ali bem quando... parece que deu, né? Agora eu vou marcar esse ponto aqui. Quanto que é essa distância aqui que o corpo como um todo percorreu? É o perímetro da circunferência, não é? É 2π vezes o raio. Que se a gente dividir pelo intervalo de tempo em que essa volta aconteceu, a gente tem o módulo da velocidade linear do ponto na extremidade em relação ao centro de massa. Pelo simples fato de que no referencial do centro de massa, o pontinho azul fez essa volta nesse tempo. Só que nesse mesmo tempo, quanto que o centro de massa transladou?
essa mesma distância 2πr. Ou seja, o centro de massa andou 2πr nesse mesmo intervalo de tempo no movimento retilíneo dele. Então, a velocidade linear do ponto na extremidade girando em torno do centro de massa nesse movimento circular vai ser igual à velocidade do centro de massa em relação a esse referencial externo no movimento retilíneo dele. Ou seja, esse movimento circular de um ponto na extremidade girando em torno do centro de massa tem a mesma velocidade linear que o centro de massa visto de um referencial externo no movimento retilíneo dele. Portanto, a gente tem essa relação aqui para um rolamento ideal. Se a velocidade de um ponto na extremidade girando em relação ao centro de massa é igual à velocidade do centro de massa, só que também é igual à velocidade angular desse giro vezes r. E a velocidade angular é do corpo inteiro. Por isso é interessante a gente separar aqui a velocidade angular, que está então diretamente relacionada à velocidade de translação do centro de massa. O giro do corpo, a rapidez de giro do corpo que está rolando, está diretamente associada à velocidade do centro de massa. Tudo isso com a hipótese de que não tem deslize. E por isso, inclusive, esses ângulos aqui de 45 graus. Maravilha! Agora, se a gente olhar para a energia cinética do corpo como um todo, do corpo que está rolando, e usar aquela decomposição da energia cinética do centro de massa e relativa ao centro de massa, a gente tem a energia do centro de massa somada à energia cinética em torno do centro de massa, que é uma energia cinética de rotação de corpo rígido, portanto, momento de inércia sobre 2, velocidade angular ao quadrado, onde esse subscrito aqui está só enfatizando que é um momento de inércia aqui em relação ao centro geométrico que a gente está supondo que é o centro de massa. Aplicando então essa relação entre a velocidade angular do corpo e a velocidade de translação do centro de massa, a gente tem essa expressão aqui. Para vocês verem uma aplicação disso, tem dois objetos aí que vão rolar a rampa abaixo. E antes de fazer isso, está verificando aí no vídeo que os objetos têm a mesma massa. Daí bota os dois para rolar a rampa abaixo. Alguém ganhou a corrida. Por que alguém ganha? Por que não empata? Se tem a mesma massa. Vamos lá. Aqui está uma rampa e aqui está o objeto que vai rolar, cujo centro de massa vai fazer essa trajetória aqui. Vamos pensar em qual a velocidade do objeto quando estiver aqui. Depois de sair de uma altura inicial até chegar a uma altura final, supondo também que a energia cinética inicial vai ser zero, ou seja, parte do repouso. Bom, quanto que é a energia cinética aqui nesse ponto? A gente pode usar a conservação da energia mecânica, que vale quando a gente não tem trabalho não conservativo. Bom, mas tem atrito? Sim, que é responsável pelo rolamento, inclusive, porém, na condição do rolamento ideal, não significa que o real seja sempre assim, o atrito não vai fazer trabalho porque tem só um ponto de contato que não desliza, portanto, não tem trabalho. A gente não vai falar em detalhes do aspecto dinâmico das forças aqui no rolamento, mas vai ter um vídeo do Mauro Copelli, essa para quem quiser ver esses detalhes na semana que vem. Então, energia mecânica. No final vai ter um termo potencial gravitacional, mais um termo cinético, que é dado por essa expressão aqui. Meio da velocidade do centro de massa ao quadrado, multiplicando não só a massa, mas a razão entre o momento de inércia e o quadrado do raio. Notem o seguinte, isso daqui não é igual a m, tá? O momento de inércia não é mr ao quadrado, ele é a soma dos vários pedacinhos de mr ao quadrado que constituem o corpo.
A gente tem aqui vários fatores diferentes de mr ao quadrado e às vezes nem um raio, às vezes tem um comprimento ali. Voltando aqui então, energia mecânica inicial, puramente potencial gravitacional, já que sai do repouso. A gente tem então que velocidade do centro de massa ao quadrado vezes esse termo entre parênteses aqui, certo? Que depende não só da massa, mas do momento de inércia, portanto, da distribuição da massa, vai ser igual a 2 vezes a massa, vezes g, vezes a altura que desceu. Agora vamos pensar nos dois, apostando a corrida. Quem ganha a corrida? Ora, ganha a corrida quem, como um todo, chegar primeiro. Mas o objeto como um todo chegar primeiro é o centro de massa chegar primeiro. Então ganha a corrida aquele cuja aceleração do centro de massa for maior. E vai ser, portanto, aquele que, com o mesmo deslocamento, vai ter adquirido uma maior velocidade. Então, para uma diferença de altura fixa, a gente fixa então esse lado da equação, certo? Então, vai passar primeiro por esse ponto aqui, aquele que, quando passar por esse ponto, vai ter maior velocidade do centro de massa. Ora, se esse produto aqui é fixo, então a velocidade do centro de massa vai ser maior quando esse termo aqui for menor. Os dois corpos têm mesma massa e mesmo raio. Qual a única coisa que vai diferenciar eles, então? Só pode ser o momento de inércia. Bom, vamos olhar bem qual que ganha. Ganha o que está com o meio bem preenchido, né? Ganhou qual? O da direita que ganhou. O que vocês esperam de diferença? Bom, tem a mesma massa, deve ter alguma diferença na distribuição de massa em torno do eixo de rotação, está aqui passando pelo centro, certo? Se esse da direita ganhou, a gente espera que ele tenha o quê? Bom, para ter maior velocidade do centro de massa, ele tem que ter menor valor para esse termo todo entre parênteses e, portanto, um menor valor do momento de inércia. Vamos lá. Tá aí. Eles têm a mesma massa, só que no da esquerda, essa massa está mais distante do eixo de rotação e no da direita, essa massa está mais próxima do eixo de rotação. Quanto mais distante a massa do eixo de rotação, maior o momento de inércia. Então, embora eles tenham sim a mesma massa, o fato de a distribuição de massa estar diferente garante que os momentos de inércia sejam diferentes e, portanto, ganha a corrida aquele que tem a massa distribuída mais próxima ao eixo de rotação. Mais um experimento aqui, dois objetos de mesmo raio e mesma massa, certo? A constituição é idêntica, a diferença é como a massa está distribuída. Esses parafusos aqui, estando mais longe do eixo de rotação, dão uma diferença de momento de inércia para esse cara aqui, cujos parafusos estão mais próximos do eixo de rotação. Quem vai ganhar a corrida? Façam suas apostas. Quem vem lá? O laranja ganhou a corrida e o laranja de fato é o que tem menor momento de inércia. Agora a gente vai fazer várias corridas entre cilindros. Bom, sendo cilindros, a gente tem, seja maciço ou oco, que o momento de inércia vai ser um múltiplos diferentes de mr ao quadrado, que eu vou chamar então de um fator vezes mr ao quadrado, onde esse fator é 1 para um cilindro oco e meio para um cilindro maciço. Então, a energia cinética vai ser meio da massa total vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado vezes
1 mais esse fator. Então, numa corrida de cilindros de mesmo raio e diferentes massas, o que vocês esperam? Vamos lá, materiais diferentes, mesmo raio, cilindros de materiais diferentes, portanto, massas diferentes. Vamos ver quem ganha. Empatou. Olha, por que empatou se a gente tem a massa aqui? Lembra aqui? Se a massa fica em evidência aqui, ela se cancela com essa massa aqui. Portanto, independe da massa, porque na conservação de energia mecânica, a massa que ficou em evidência aqui cancelou. Agora que a gente sabe que é indiferente a massa, então, diferentes raios. Quem ganha? O mais fino ou o mais grosso? Empatou de novo. Por quê? Porque se vocês lembrarem, aqui o raio cancelou quando a gente colocou um momento de inércia para um formato cilíndrico. Outro exemplo, se quiserem. Agora, mesmo raio e diferentes distribuições de massa. Um oco e um maciço. Quem ganha? Se a gente lembrar dessa expressão aqui, ó, então vai ganhar quem tiver maior velocidade de massa, portanto, menor desse termo aqui, portanto, menor F, certo? F é 1 e F é meio, então a gente espera que ganhe quem? O maciço, certo? Vamos ver. Todo mundo torcendo pro maciço, senão a gente tá ferrado, ou errado. Aê, ufa. Maravilha, o maciço ganhou. Agora 2 cilindros tampados, só que um é oco, o outro não. Dá pra gente saber qual que é o oco? A gente viu que podem ter massas diferentes, que empataria, poderiam ter raios diferentes que empatariam se a distribuição fosse igual. O fato de não ter empatado garante pra gente que um deles não é completamente maciço, embora apareça aqui nas laterais. Pelo menos um deles não é maciço. Se a gente reescrever esse daqui, colocando o raio externo em evidência, a gente tem meio da massa vezes o raio externo, 1 mais raio interno ao quadrado sobre raio externo ao quadrado. No caso, então, o termo F é meio vezes esse carinha aqui. Ganha quem tiver esse F menor, portanto, quem tiver menor quociente entre o raio interno e o externo. Aquele para o qual a proporção entre o buraco e o raio total for menor.